Quando eu clico em fechar em aplicar, ele vai automaticamente carregar as tabelas aqui para o meu Power BI. Qual é o próximo passo, né? Agora o próximo passo é a gente começar a fazer os relacionamentos entre as tabelas. Pronto. Agora que ele carregou os dados, eu vou então começar a parte dos relacionamentos, né? Como que eu consigo verificar se ele carregou os dados? Eu olho aqui no canto direito, né, e eu vejo as tabelas aqui. Se eu desejar consultar essas tabelas, eu posso clicar aqui em Fact Sales ou em qualquer outra tabela e ele vai me trazer os dados. Para fazer os relacionamentos, eu clico aqui no canto esquerdo em Exibição de Modelo. Bom, se você instalou recentemente seu Power BI e não mexeu em nenhuma configuração, que é o caso do meu trabalho aqui, provavelmente ele já vai vir com os relacionamentos já concluídos, né? Qual é o conceito que ele usa para relacionar? O nome das tabelas. Então é importante que, se você manteve essa configuração no seu Power BI, verifique se o relacionamento está correto entre as colunas, né? Para você conseguir verificar, é só dar 2 cliques aqui e você vai ver que quais são os relacionamentos que ele fez. Ó. Nesse caso aqui, é essa coluna com esta coluna. Sempre se atente também à parte de cardinalidade. O ideal é que uma dimensão ela tenha um único registro, a fato, claro, ela vai poder ter vários registros, que é o nosso caso aqui. A gente tem na fato os canais se repetindo, mas na dimensão a gente tem um único registro, que a gente chama de chave primária. Perceba aqui que o relacionamento que ele está fazendo faz todo sentido. Ele está dizendo o quê? Que existe muitos para um, ou seja, muitos canais na fato e somente um registro na dimensão para aquele canal. O muitos ele é representado pelo asterisco e o 1 aqui ele está dizendo da dimensão, né, que é um único registro. Sempre se atente a isso. O ideal é que quando a gente fala em relacionamentos, seja sempre de muitos para um. Muitos na fato e um na dimensão. Exatamente por entender que a dimensão ela não tem que ter registros duplicados, né? Bom, então aqui está tudo ok. Aqui também, né, a gente vê que o produto está fazendo relacionamento. A Jean Store também, perceba aqui, ó, se você quiser olhar por aqui, você já consegue ver, ó, asterisco e 1. A Jean filtra fato, por isso que a gente tem essa setinha aqui. E essa setinha, você consegue verificar ela, é aqui na direção do filtro cruzado. Bom, quando a gente desenhou esse projeto, a gente pensou muito em fazer uma modelagem Star Schema e não Snowflake. Qual é a diferença entre uma e outra? A Star Schema, a gente mantém a fato no meio, né? E as dimensões conectando nas fatos. Nesse caso aqui, a gente só tem uma fato. Se tivesse mais de uma, de qualquer forma, a gente teria dimensões conectando em fatos. Quando a gente fala em Snowflake, a gente tem esse desenho aqui, a dimensão conectando em outra dimensão. Perceba que ela não conecta na fato. Bom, o ideal, pensando em performance, é a gente tentar trabalhar no Star Schema. Nesse projeto aqui, a gente já fez isso meio que proposital, para a gente pensar em conjunto qual é a melhor maneira de trazer esse Star Schema. Tem 2 caminhos. Como a gente faz uma consulta direto no banco, o ideal é que a gente já traga essas informações da localidade na Store, né? Porque é o único local que a gente está usando a Store. Nesse caso, eu poderia ter feito pelo próprio Select ali, né? Fazer os joins. Ou a gente pode também fazer uma mesclagem no próprio Power Query. É o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou vir em transformar dados e aí eu vou abrir o Power Query. Quando eu clico naquela tela, eu volto para a tela do Power Query. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir na Jean Store, vou clicar na coluna de geografia e de localidade, né? E vou vir aqui em mesclar consultas. Se eu clico aqui, ele vai me dar 2 opções. Eu posso mesclar na consulta atual ou colocar como nova. No nosso caso aqui, a gente vai mesclar na atual. Quando eu seleciono a opção mesclar consultas, ele vai me abrir essa caixinha aqui. Aqui ele me traz a Jean Store, que era a tabela que eu estava, e ele vai perguntar onde eu preciso relacionar essas informações. E é na Jean Geography ali de localidade. Eu tenho que selecionar então quais são as colunas correspondentes, né? Então aqui são as minhas chaves. Aqui ele já me traz quantas informações ele encontrou em comum entre elas, né? E aí aqui eu falo para ele qual é o tipo de relacionamento que eu vou fazer. Aqui se assemelha muito ao que a gente já tem na linguagem SQL, que é o inner join, o left join, o right join.
Então, se eu clico aqui, eu consigo ver todas as informações. Nesse caso, eu vou trazer o interno, apenas linhas correspondentes. Mas tanto faz, porque eu tenho a informação completa em ambas as tabelas, né? Perfeito. Feito isso, eu clico em OK. E ele vai me trazer as informações da tabela da geografia aqui. Eu vou clicar aqui e vou falar quais são as tabelas que eu quero, as colunas que eu quero. Eu vou tirar aqui e ali, porque é de localidade, eu já não preciso mais dela, e vou trazer o restante. Aqui ele pergunta para mim se eu quero manter o nome da coluna original como prefixo. Ou seja, se eu mantenho essa opção ativa, ele vai trazer o nome da tabela, ponto o nome da coluna. Se eu removo, ele vai me trazer somente o nome da coluna. Perfeito. Feito isso, se eu entendo que essa tabela não vai ser mais tão utilizada, eu posso remover essa opção de habilitar carga. Ele avisa que, se você desabilitar a carga dessa tabela e ela tiver em algum relatório, ele vai ser quebrado. Tá ok, sem problema nenhum, porque eu estou usando ele na Gin Store. Feito isso agora, eu só vou clicar aqui em fechar e aplicar. Depois que eu cliquei em fechar e aplicar, ele volta para esse relacionamento aqui. Perceba que a tabela da geografia aqui, ela sumiu, né, a Gin, e agora ela já faz parte dessa tabela da Gin Store aqui. Pronto, finalizamos a parte de relacionamentos e agora a gente já pode trabalhar na parte de medidas. Voltando ao ponto de conceito, se você observar aqui, agora nós temos a modelagem Star Esquema, um afato e algumas dimensões ao redor.